Bora começar, porque Sim, é o senhor. seguinte, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira que há grande possibilidade do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ser punido com base na lei global Magnitsky, que sanciona estrangeiros envolvidos em corrupção ou violação de direitos humanos. Essa declaração foi feita durante a audiência na Câmara dos Estados Unidos após um questionamento do deputado republicano Corey Mills, aliado do Trump. A lei permite bloqueio de bens e proibição de entrada no país. E o Supremo não comentou esse caso. A movimentação está ocorrendo após encontros entre Mills e o Eduardo Bolsonaro, que está morando lá nos Estados Unidos. E esse tema, obviamente, que gera uma baita de uma tensão aí diplomática e ocorre no contexto de críticas às decisões do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade de expressão. E ontem eu vi uma fala do comentarista da Globo News, Guga Chakra, que me chamou bastante atenção e eu vou trazer para que a gente possa fazer uma salada de todo esse assunto. Dá uma olhada. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais, porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade. Tá aí o Guga Chakra, ele estava mencionando no caso dois comentaristas, né, de política, tanto o Paulo Figueiredo quanto o Rodrigo Constantino, que estão com as suas contas banidas aqui no Brasil. Pra gente começar a nossa conversa sobre isso, deixa eu chamar o Diogão. Fala, Diogão! Bom dia pra você, amigo. Já vou te colocar na treta por aqui. Eu quero entender como é que você vê aí tanto essa sanção ao Alexandre de Moraes, quanto também a repercussão dentro do governo brasileiro, né? Porque eles disseram que isso seria um atentado à soberania brasileira. Eu quero ouvir tua opinião. Estão na torcida para que aconteça, Paulo. Bom dia a você, todos que estão na sala, em especial essa enorme audiência, cada dia ainda maior. Agora, veja bem, Paulo, a oposição às vezes não pensa no que está fazendo, essa oposição mais barulhenta, vamos dizer assim, ou pensa só em si. Ela é boa para chamar a atenção de deputados, etc., reelegê-los e tudo, mas quem mais vai ganhar com isso é o governo Lula. Será que é isso que eles querem? O que foi? Você acha que é o governo Lula que vai ganhar mais com isso? É isso, Diogo? Sim. Você discorda? Isso é evidente. Não é que eu discordo com violência. Enfim, eu acho assim, a lei Magnitsky, caso o Alexandre de Moraes seja condenado, é uma pá de cal no STF. É uma pá de cal no sentido de o STF está querendo defender a democracia, os pilares da liberdade de expressão com responsabilidade. A lei Magnitsky, para quem não sabe, é uma lei que eventualmente afeta pessoas que estão rompendo com os direitos humanos e a liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes, caso condenado, ele não vai poder pisar nos Estados Unidos, ele vai poder ter cartão de crédito, ele vai poder ter conta de banco. Ou seja, a ponto da Globo ficar desesperada, porque a Globo ajudou a edificação dessa ditadura do judiciário que a gente vive hoje. E a ditadura do judiciário, ela se evidencia em perseguição, como bem disse o Guga Chakra, agora, né, muito tarde. Tá falando do Constantino, do Figueiredo, do Alan dos Santos, que são pessoas, você pode discordar eventualmente, mas são pessoas sem redes sociais, com contas bancárias bloqueadas, que não podem pisar no Brasil a ponto de serem presos. Ou seja, o Brasil pediu a extradição, o Brasil não, o STF pediu a extradição do Alan dos Santos e a Interpol, o Departamento de Estado americano, olhou aquilo ali, mas o que é isso aqui? Não tem nada. Isso aqui são críticas, e críticas são legítimas e até necessárias a um ordenamento democrático. E se você tem o maior ministro de Estado, o Alexandre de Moraes, o juiz da Suprema Corte, condenado por ditadura e perseguição, isso afeta todo o conjunto do Estado brasileiro. O governo Lula, meu caro da Luz, o governo Lula foi recolocado no poder porque ele foi retirado da cadeia pelo STF depois de ter sido condenado por uma dezena de juízes por 3 instâncias, ou seja, num arranjamento jurídico, numa eleição completamente conspurcada. E aí, o que o Alexandre de Moraes está sendo condenado? E não é só ele, hein?
São esposas de ministros que estão na linha, são os próprios ministros que estão na linha, todos eles não poderão ter cartão de crédito, conta no exterior, não poderão pisar em solo americano e talvez nem na União Europeia. Isso é muito, mas muito grave, Daluz. É porque a gente está sendo censurado. Eu nunca fui, modéstia à parte. Está torcendo tudo que eu falei. A gente está sendo censurado exatamente por um STF que intimida jornalistas, que intimida influenciadores, que tem massacrado, perseguido, tirado conta, prendido pessoas por crimes de opinião, por tipificações criminais que não existem no Código Penal, por inquéritos imorais em que o juiz se coloca como procurador, como investigador, como vítima. Ou seja, só para terminar, Paulo, porque esse assunto é muito importante. Sim. A gente está em vias de ser colocado como ditadura pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ou seja, é uma vergonha para o Brasil não reconhecer que a gente está no regime persecutório e os Estados Unidos têm que fazer o trabalho que o Senado Federal deveria fazer, que é o impeachment desse senhor Alexandre de Moraes. Bem, vamos por partes aqui para a gente organizar. Quero ouvir o Diogo, depois eu quero falar também sobre esse assunto. Fala, Diogão. Primeiro, quem vota nas eleições brasileiras? São europeus, são americanos, são asiáticos ou são brasileiros? Eu não estou aqui defendendo os abusos do Alexandre de Moraes e do próprio STF e de outras áreas do judiciário. Não é isso. Isso a gente sabe. Eu estou olhando fatos. Essa lei existe desde 2013, mais ou menos. Foi criada para punir russos pelos abusos que cometem. O que aconteceu? Ela já foi aplicada umas 80 vezes. O Putin só cresceu cada vez que sancionaram alguém lá dentro. Cresceu internamente. A gente vê que ele ficou mais forte. Aplicaram contra a Turquia. Erdogan cresceu, porque cresce o discurso de vitimismo, de um império americano contra nós. É tudo que o PT e o Lula querem. É isso que eu estou dizendo. Não é defender o STF, é o contrário. É constatar que, num ano pré-eleitoral, se o governo Lula for vitimizado pelos Estados Unidos, ele vai ter ainda a oportunidade de dizer: estão me empurrando para o lado da China e da Rússia e do Irã e etc. Não é que eu queira, é que eu preciso fazer negócios com alguém. Os Estados Unidos não querem nada conosco. Diogo, Esse é o ponto, fortalecer o inimigo, pensar o resultado de uma aplicação de uma lei contra um ato que está errado mesmo. Diogo, mas deixa eu te falar uma coisa, do ponto de vista de reverberação, eu acho que está equivocado também. Me empurrar pro lado de quem? Da Nicarágua, da Rússia, de Cuba. É só ditador sanguinário que foi condenado. A Rússia, todo mundo sabe. Não, mas tudo bem. Deixa eu dizer o ponto de vista estratégico. Do ponto de vista da democracia, ninguém acha dentro da Rússia que o Putin é um democrata. A Rússia nunca teve democracia, meu querido. A questão é essa. Nunca na sua história foi uma democracia. O Brasil é um caso singular pelo seguinte: esses ministros que estão sendo considerados abusadores pela lei Magnitsky, se caso, e condenados, eles dizem defender a democracia. Eles dizem defender a liberdade com responsabilidade. Eles dizem defender o Brasil de uma tentativa de golpe de Estado. Se isso reverbera, se o Alexandre de Moraes é condenado e as esposas dos ministros, ou eventualmente os próprios ministros, cai por terra a ideia de uma defesa de democracia, que é uma coisa, vamos considerar, Diogo, todo mundo fala que o ministro Alexandre de Moraes já rompeu todas as prerrogativas. Todo mundo fala que o STF é uma instituição que se transformou em autoritária, que prende pessoas sem o devido processo legal. Agora, se os Estados Unidos tocam nessa ferida, falam: olha, vocês do Brasil estão iguais à Rússia, estão iguais à Nicarágua, estão iguais à Venezuela, e aí o que vai fazer? É claro que o Lula vai dar uma de vítima. É claro que o Barroso vai dar uma de vítima. Sabe qual que é o discurso do Barroso, Diogo? Ele fala o seguinte: existe uma conspiração de extrema direita contra a soberania nacional. Sabe qual que é esse discurso igualzinho? Do Nicolás Maduro. É discurso de ditador, é o imperialismo yankee. Isso só cola, Diogo, para a extrema esquerda. A maioria da população sabe que o STF se transformou num órgão de tirania. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Já entendi. O Diogo traz uma perspectiva mais estratégica eleitoral para a história. Que eu discordo também. E o Adrilles traz mais a opinião dele sobre o que está acontecendo. Eu queria só, se vocês me permitirem, dar apenas uma única opinião. Se tem alguém que foi atacado pelo Constantino, sou eu. Constantino, todas as vezes que ele pode, o Constantino me xinga, faz videozinho falando de mim, de não sei o que lá.
Acho ele um ser humano absolutamente deplorável, a minha avaliação sobre o Constantino, por várias e várias atitudes Olha a treta! e coisas que ele fez ao longo do tempo. Assim, na minha avaliação, é alguém que eu quero distância. Mas eu sou obrigado aqui, pela minha coerência democrática, a achar que eles não precisam ter os perfis bloqueados nas redes sociais. Eu sou obrigado a falar isso. Não é algo democrático, não é algo plausível. Por mais que eu não goste do Constantino, por mais que o Constantino não represente aquilo que eu acredito, por mais que eu discorde 100% do que o Constantino prega, eu acho que se nós partirmos para esse negócio de bloquear um, bloquear o outro, bloquear o fulano, bloquear o ciclano, aí nós não vamos conseguir administrar censura isso. prévia. E eu prefiro que a gente tenha problemas com liberdade do que problemas com censura. Eu acho que existe... Eu queria fazer esse ponto aqui, nesse ponto final, né? Porque eu também não aguento mais puta ouvir. papo Eu chato, adoro esse né? assunto. Chega. Deus do céu. Eu Chega. quero derrubar seu canal. Ponto final. Eu vou, só pra completar, eu vou te dar, ô Diogo, um exemplo meu. A gente tá falando do Constantino, mas eu sou uma pessoa que o Paulo Matias ama. Talvez seja a pessoa que ele mais ama no Brasil hoje. Depende do Eu, dia. o que eu falei? O que eu fiz em 22? Eu fiz duas A Bíblia não declarações. vai gostar dessa história, hein? Eu fiz duas declarações, que o TSE tinha sido parcial nas eleições e que havia censura no Brasil. Pra você ter uma ideia da extensão da tirania do STF. No dia seguinte, eu tive meu Twitter removido, ficou removido por 4 meses. Não sei por que eles devolveram. Porque eu falo que tem censura no Brasil, no dia seguinte as pessoas vêm e me censuram. Pelo amor de Deus, isso é um regime de tirania, de exceção. Então, se os Estados Unidos colocarem o dedo da ferida, existe uma ditadura do Brasil, o Brasil inteiro vai ficar constrangido com isso, com razão. Eu vou ter que acionar Adriles. agora o Diogão rapidinho, 30 segundos, por favor, só pra gente encerrar. Adriles, se tem uma pessoa que sempre defendeu a liberdade de qualquer um, entre elas sou eu. Eu defendi da esquerda, da direita, do centro, de qualquer um de poder falar. E sempre vou defender. Eu estou falando da questão estratégica, é outra coisa. O mundo vai saber que o Brasil é uma ditadura. Eu discordo de você, respeitosamente.